Se você fosse um ditador, seria um benevolente ou um malévolo? Chamath Palihapitiya, conhecido como o ditador por seu círculo próximo de melhores amigos, exibe os dois lados. Ele é o cara que se autodenomina rei dos SPACs e perdeu milhões do dinheiro dos investidores. É um grande fracasso na investigação da Securities and Exchange Commission. Isso pesou nas ações, que caíram mais de 40% este ano. O cara que não se importa com os uigures na China. Ninguém se importa, vamos ser honestos. Ninguém se importa com o que está acontecendo com os uigures. Você fala sobre isso porque realmente se importa, e acho legal que você se importe. O resto de nós não se importa. Só estou sendo bem direto. Você está dizendo que praticamente não se importa. Estou te dizendo uma verdade muito dura e feia, certo? De todas as coisas com as quais me importo, sim, isso está abaixo da minha linha de prioridade. Mas ele também nos alerta sobre os efeitos das redes sociais. Nós somos recompensados com esses sinais de curto prazo. Corações, curtidas, joinhas, e confundimos isso com valor, e confundimos isso com verdade. E na verdade, o que isso realmente é uma popularidade falsa e frágil. E o cara que, sem vergonha, critica todo o cenário de capital de risco em público. Capital de risco é só um monte de covardes sem alma. Vamos dar uma olhada em um dos meus modelos pessoais, a ascensão meteórica. E vamos chamar de queda do único e inigualável Chamath Palihapitiya e o que podemos aprender com isso. Ao ouvir a história do Chamath há muito tempo, achei interessante. Ou o cara é sortudo pra caramba, ou menos provável, um gênio quase divino. Eu tento algumas coisas, não dá certo, tento outras coisas, meio que funciona. No geral, acabou dando certo. Sempre achei que sorte é um conceito criado por betas para explicar seus fracassos, então decidi investigar mais a fundo. Ele nasceu no Sri Lanka, filho de pais singaleses, e mudou-se para o Canadá aos 5 anos. Chamath veio de uma origem humilde e pobre. Quando criança, trabalhou no Burger King para gerar fluxo de caixa para a família. Eu tinha muita vergonha de ter trabalhado no Burger King. Ele calculou e viu que esse modelo de negócio não era escalável, nem permitiria criar um fundo em breve. Ele decidiu se matricular na Universidade de Waterloo para estudar engenharia elétrica. Depois de se formar em 1999, Chamath Palihapitiya teve uma breve passagem pelo mercado de derivativos. Ele resumiu sua experiência eloquentemente. Provavelmente o uso mais insípido e idiota do meu tempo. E a maior coisa que percebi foi que os banqueiros são inteligentes o suficiente para serem gananciosos, mas não inteligentes o suficiente para serem úteis. Ele enviou inscrições e acabou na Winamp. Foi aí que as coisas começaram a tomar forma. Isso o faz parecer muito sortudo. Para aqueles de vocês que não são velhos o suficiente para se lembrar, há cerca de 3.000 anos, o Winamp era basicamente um reprodutor de mídia com uma comunidade usado para ouvir música. O Winamp foi adquirido pela AOL em junho de 1999 por $80 milhões em ações, tornando-se sua subsidiária. Hoje, muita gente vê a AOL como uma empresa insignificante com um e-mail ruim. Pense de novo. Naquela época, a AOL, também conhecida como America Online, era a gigante da tecnologia. Eles já eram uma potência antes disso ser algo legal. O mais fácil ficou ainda mais fácil. Fácil de instalar e usar. Todo mundo que eu conheço está usando. Email. Lá estava ele, Chamath, no centro da tecnologia, destacando-se e tornando-se o vice-presidente mais jovem da empresa. Para quem não é dos Estados Unidos da América, vice-presidente não tem relação com Trump ou Obama. Na verdade, é um executivo de alto nível em uma organização que responde diretamente ao Chief Executive Officer, ou seja, um cargo bem alto. Em 2005, ele deixou a AOL com importantes aprendizados. A lição disso foram duas coisas. Primeiro, a maioria das pessoas na maioria das empresas é realmente ruim, e isso ficou muito evidente na AOL. Aprendi principalmente o que não se deve fazer. Isso representou uns 90% do meu aprendizado, para ser honesto. E então, 10% foi reforçar algumas coisas que aprendi na Winamp, que é realmente sobre o valor central do produto e o que significa criar uma conexão verdadeira com alguém. A AOL deu a ele um nome de empresa de prestígio no currículo que ele poderia usar como vantagem nos próximos passos da carreira. Não sabemos se Chamath Palihapitiya ganhou muito dinheiro ao sair da AOL, mas isso não importa, porque qualquer quantia que ele tenha ganho até agora não se compara ao que ele ganharia depois.
Antes de dar seu grande passo, Chamath entrou para a Mayfield Fund na época, uma empresa comparável em status a Sequoia ou Andreessen Horowitz. Eles ainda existem hoje, mas ninguém realmente liga, exceto por um pequeno círculo de veteranos. A história prestigiosa deles hoje é um pouco como aquele cara tímido na festa que trabalha para a Renaissance Technologies. Se soubessem que você trabalha no fundo de hedge mais bem sucedido, teve retorno anual médio de 71,8% antes das taxas, de 1994 a 2014. Mas eles não sabem e você vai continuar virgem por enquanto, mas fica muito melhor. Chamath ainda tinha sorte. Seus sentidos de aranha indicavam que Mayfield talvez não o levasse ao topo do mundo. Então, meu objetivo agora é estar em uma posição de agregar capital suficiente do mundo para então realocá-lo de acordo com a minha visão de mundo. Então ele decidiu entrar para uma startup pequena e promissora de 1 ano de idade, o Facebook. Caramba! No Facebook, Chamath priorizou 3 pontos. Manter o relacionamento com Mark Zuckerberg, que conhecia de um acordo com a AOL, impulsionar o crescimento de usuários, liderando a equipe interna de crescimento e fazendo seus subordinados chorarem. Movimento Sigma. Ele era Sigma. Sob sua liderança, o número mensal de usuários do Facebook cresceu mais de 105 vezes, de 55 milhões em 2005 para 845 milhões até o final de 2011. Engraçado que depois ele acusou a plataforma de destruir a sociedade. Ciclos de feedback de curto prazo, movidos pela dopamina, estão prejudicando a sociedade. Ele também foi pioneiro em uma das posições de carreira mais prestigiadas atualmente em startups e no setor de crescimento tecnológico. A maioria das pessoas, quando pensa em crescimento, acha que é algo complicado, onde você tenta gerar esses comportamentos extraordinários nas pessoas. Não se trata disso. O essencial é entender de forma simples e elegante o valor do produto e o comportamento do consumidor. O gênio foi que Chamath e sua equipe conseguiram condensar o segredo do sucesso do Facebook e o motivo pelo qual as pessoas adoram usar e voltar ao Facebook em uma única fórmula. Após todos os testes e iterações, sabe qual foi nossa maior percepção? Ajudar qualquer pessoa a ter 7 amigos em 10 dias. E qual a recompensa? Depois que o Facebook abriu capital em 2012, o patrimônio de palihapatia na empresa foi estimado em quase, espere por isso, $1 bilhão americanos. Isso é garantir o seu. Eu quero o maldito dinheiro. Acontece que Chamath escolheu os empregos certos exatamente na hora certa, 2 vezes, e soube aproveitar o caminho da carreira. Isso é o que mais provavelmente te tornará multimilionário, estatisticamente, e talvez eu faça um vídeo sobre isso no futuro. Entrando em um futuro unicórnio, mas Chamath ainda não tinha terminado, ele ainda tinha desafios muito maiores pela frente. Quero ser esse mega acumulador, explorando e tentando fazer coisas legais. Coisas no mundo. Em 2011, ele deixou o Facebook e criou o Social Capital com sua esposa. Mas é aqui que o meteoro mudou sua trajetória, e as coisas começaram a ficar difíceis. Suponha que você tenha um patrimônio líquido de cerca de $1 bilhão. O que você faz? Você quer investir e aumentar seu dinheiro, mas aplicar tudo é arriscado. Por isso, cria um fundo. Você coloca parte do seu próprio dinheiro nisso como prova de que está comprometido, e você arrecada uma quantidade enorme de dinheiro. Mais dinheiro vindo de investidores externos. Em 2011, Chamath fez exatamente isso com a Social Capital. Por meio do fundo, ele investiu em várias empresas, como a Yammer, de seu amigo David Sacks, um investidor de software como serviço sólido, além da Slack e da Box. Em 2015, o fundo tinha mais de 11 bilhões em ativos, principalmente de investidores externos, os chamados LPs. O fundo deveria fazer algumas coisas de forma diferente. O que eu gostaria que a gente evoluísse seria algo mais parecido com, sabe, Berkshire Hathaway e o Peace Corps. Basicamente tudo desmoronou. A maioria dos sócios, a liderança mais importante do fundo, deixou a empresa. O motivo não está completamente claro. Supostamente, Chamath queria gerir o social capital do seu jeito, diferente da missão inicial que a maioria dos sócios seguiu. Acho que Chamath domina bem seu próprio campo. Ele sempre decide, é isso que quero fazer. Ele queria fazer outra coisa. E é isso. Todos nós o respeitamos por isso, certo?
Então vocês não estão brigados, se falam e são amigáveis. Não é um desastre, só não é perfeito. Não é perfeito, né? Além disso, ele acabou de sair de um divórcio e supostamente estava passando tempo demais com seu novo amor na Itália. Não retornava ligações e cancelava muitas reuniões com investidores em cima da hora. O quanto você trabalha? Tipo, o quanto você trabalha mesmo? Está bem puxado. Estamos vivendo um período muito intenso. Hoje, Chamath gere a Social Capital como uma holding de tecnologia independente com seu próprio dinheiro, funcionando como um family office. Ele pensa a longo prazo e quer que a Social Capital se pareça com a Berkshire Hathaway, que possui empresas e detém participações bilionárias em companhias como Apple e Coca-Cola. Isso também mostra que não houve grandes mudanças ou movimentos importantes da Social Capital nos últimos anos. Exceto pelos seus SPACs, os SPACs estão em branco. Empresas que captam muito dinheiro, abrem capital e depois se fundem com compradoras. Essa série de etapas permite que uma empresa privada abra capital sem o trabalho exaustivo de toda a diligência necessária em uma oferta pública inicial tradicional. Menos diligência. O que poderia dar errado? Chamath participou de um total de 14 SPACs nos últimos anos, o que levou algumas pessoas a chamá-lo de rei dos SPACs. Há dois pequenos detalhes que você deve saber sobre os SPACs dele. Primeiro, o desempenho tem sido bem ruim. Por exemplo, vejamos 4 dos negócios mais recentes dele. Chamath Palihapitiya, ou Sociedade de Propósito Específico para a Aquisição Blockbuster. Fusões caíram 32% este ano, com investidores deixando ações de crescimento. O desempenho está bem abaixo do esperado, com investigação da Securities and Exchange Commission afetando o Nasdaq, que caiu mais de 40% neste ano. Sim, você ouviu certo. Uma das empresas dele era investigada pela Securities and Exchange Commission. No início de fevereiro, durante o caso GameStop, uma das empresas mais badaladas do Chamath recebeu um aviso de investigação da Securities and Exchange Commission, além de ser investigada pelo Departamento de Justiça por possível comportamento comercial fraudulento. Muitos investidores de varejo perderam confiança e dinheiro. Palihapitiya lucrou Estados Unidos dólares 408 milhões promovendo seus 2 negócios de sociedade de propósito específico para a aquisição no ano passado, segundo dados de pesquisa sobre sociedade de propósito específico para a aquisição S. Aqui está uma troca de palavras bem constrangedora sobre quanto dinheiro ele ganhou em um dos seus SPACs mais controversos. Clover Health. Apenas 5% ou 6% do negócio. Do meu ponto de vista, isso é maravilhoso. Vá em frente. Vá em frente. Não, eu só acho que não consigo. Não há garantias ou outro tipo de preferência que faria você ter uma porcentagem maior da empresa. Novamente, tudo isso é considerado de forma totalmente carregada, então... Um estudo de Howard destaca todas as questões sobre os SPACs, a maioria sustentada por investidores de varejo, enquanto os chamados patrocinadores, como Chamath, recebem uma participação considerável na empresa de graça. Hoje, Chamath se orgulha de algumas coisas. Sua origem humilde, que ele não deixa de mencionar em nenhum momento. Meu pai ficou desempregado por longos períodos. Minha mãe era a única provedora. Ela foi faxineira, depois foi auxiliar de enfermagem. Sua opinião de que os mercados vão desabar. Saí de várias posições e vendi quase todos os meus investimentos, inclusive de terceiros, mantendo só um. E, em geral, sem se importar com a opinião dos outros. Ninguém se importa com o que está acontecendo com os uigures, ok? Questões de direitos humanos são muito importantes, e os comentários dele sobre os uigures na China estão claramente errados. Ponto final. No entanto, é fácil dizer que pessoa terrível. Ele não se importa com os uigures. Que pessoa ruim. Investidores de varejo perderam dinheiro com as especulações dele. Mas precisamos nos perguntar, no lugar dele, nós realmente agiríamos de forma diferente? Se você está assistindo a este vídeo agora, saia e faça um comentário negativo sobre a China no Twitter, nada acontece. Para pessoas como Chamath, milhões de dólares em interesses econômicos podem depender dessas declarações. Isso não melhora a situação, mas é algo a considerar. E não vamos esquecer também que a mídia adora aumentar o nível de indignação até o máximo. Eles adoram um bom escândalo. O que significa que precisamos avaliar criticamente as informações que consumimos. Essencialmente, as coisas nunca são apenas preto no branco. Existem prós e contras em toda pessoa. Mas por favor, fique tranquilo, chegar a mais de 1 bilhão em patrimônio líquido e se manter lá exige mais do que um pouco de sorte.
E isso nos leva à pergunta final. Todos nós somos pessoas incrivelmente motivadas neste canal. Apesar do respeito pelas conquistas iniciais de Chamath, o último ano pareceu um pouco estagnado para observadores externos. Será que ele vai escolher a vida em família, usando suéteres de cachemira e tomando vinho com sua parceira Natalie na Itália? Ou será que ele vai atacar mais uma vez, mais um movimento agressivo para aumentar radicalmente seu patrimônio líquido? Para agregar capital suficiente do mundo e então realocá-lo de acordo com a minha visão de mundo. Dizem que não sou bilionário. Chamath é mais rico, poderoso, famoso e investidor de startups. Mas tem uma área em que eu ganho desse cara, a cor da minha calça.